Bom, pessoal, um bom dia a todos. Então, o objetivo desse vídeo é fazer o anúncio da especificação da etapa 1 de análise léxica do nosso projeto de compilador, certo? Que faz parte aí da construção do trabalho final da nossa disciplina, certo? Então, a primeira etapa ela consiste justamente na construção desse analisador léxico, né? Que vai ser feito utilizando a ferramenta Flex, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a parte de reconhecimento de tokens, né? Então tem um arquivo tokens.h e um arquivo main.c que são fornecidos, esses dois arquivos. A função principal, que é a função main, tem que ficar no arquivo main.c. E o objetivo é que vocês construam então o scanner.l. Esse scanner.l ele não é fornecido, eu vou trazer aqui um exemplo rápido, mas vocês podem partir do zero, certo? Para realmente construir todas as expressões regulares para reconhecer os tokens, né? Então, em relação às funcionalidades necessárias, a gente tem que definir expressões regulares. Essa é a etapa principal, digamos assim, a parte principal dessa etapa. E nessas expressões regulares a gente vai ter que descrever com expressões regulares todos os tokens que ficam aqui na seção 3 desse documento. Então, cada expressão regular tem que ser associada a pelo menos um tipo de token, certo? Então, alguns tokens, que são os tokens mais compostos de mais de um caractere, eles têm constantes definidas no arquivo tokens.h. Então, para a gente fazer a identificação desses tokens, a gente vai utilizar essas constantes. Mas para aqueles que são de caracteres simples, como por exemplo vírgula, ponto e vírgula, a gente vai poder utilizar então só o código ASCII. Não precisa utilizar um número específico para ele, já pode usar o próprio código ASCII deles. Então essa é a primeira funcionalidade necessária. A segunda é a contagem de linhas. Então tem o protótipo de uma função fornecida, que é essa aqui, que é o getLineNumber, retorna o número inteiro, e essa função ela tem que retornar o número da linha do último lexema que foi reconhecido, o último token que foi retornado pelo analisador léxico, certo? Então, na função main, que é fornecida dentro do arquivo main.c, que está em anexo aqui na especificação, as funções que imprimem os tokens na tela estão chamando sistematicamente essa função getLineNumber, certo? Com o objetivo de saber qual que é a linha que apareceu aquele token. Além disso, a gente tem que ignorar comentários do tipo C99, certo? Esses comentários, então, são todos aqueles que aparecem depois do barra barra até o final da linha, certo? Então, essa é a primeira. E a segunda, esse seria o comentário em uma única linha, e o comentário multilinha é aquele barra asterisco até o asterisco barra. Lembrando que mesmo as quebras de linha que aparecem dentro desse comentário multilinha tem que ser contabilizada para o número das linhas dos tokens, já que a gente pode ter tokens, a gente quer saber exatamente qual é o número da linha do arquivo, né, onde aparece um determinado token. Os espaços têm que ser ignorados. E o que são os espaços? São as linhas, são quebras de linha, quebras de tabulação, são os espaços em branco e qualquer outro caractere que possa ser considerado branco em linguagem de programação tradicional. Uma última parte é o lançamento de erros léxicos, certo? Que é quando a gente encontra um caractere inválido ou a gente tem um token estranho, por exemplo, um literal string que não se termina, esse tipo de coisa, certo? E em relação à descrição dos tokens, a gente tem então os seguintes tokens, que são, os primeiros são as palavras reservadas da linguagem, certo? Que são essas palavras que estão listadas aqui, certo? Então, para cada uma delas, a gente tem lá no arquivo tokens.h uma constante para retornar ela. Os caracteres especiais, esses caracteres especiais, a gente vai poder utilizar o código ASCII, já que eles são de um único caractere, né? E uma forma de vocês fazerem isso é utilizar aquilo que a gente viu lá no nossa videoaula sobre o Flex, que é o YYText posição 0, certo? Então, com isso, a gente consegue pegar exatamente o código ASCII do último lexema que foi reconhecido. No caso aqui, os lexemas seriam esses símbolos aqui, né? Assumindo que, obviamente, que a gente colocou os padrões corretamente lá no arquivo scanner.l. Nós temos também operadores compostos, como esses que estão listados aqui, né? Esses operadores compostos, eles são compostos, então, de 2 caracteres, e por conta disso a gente tem, então, tokens específicos lá no arquivo tokens.h. Em relação aos identificadores da nossa linguagem, eles são parecidos com o da linguagem C, então eles são formados por um caractere alfabético, seguido de 0 mais caracteres alfanuméricos.
onde considera esse caractere alfabético como letras maiúsculas e minúsculas ou o caractere sublinhado. E os dígitos são de 0 até 9, certo? Então essa é a parte dos identificadores. E os literais, nós temos literais do tipo inteiro, do tipo float, booleano, char e string, certo? Os do tipo inteiro são representados como repetições de um ou mais dígitos, precedidos opcionalmente pelo sinal de negativo ou positivo. Os de float são como os inteiros, mas eles são seguidos obrigatoriamente por um ponto decimal e uma sequência de dígitos, certo? Que representa a parte decimal do ponto flutuante. Além disso, a notação científica é possível para números ponto flutuantes utilizando E ou E, seguido de um número positivo ou negativo inteiro. E literais do tipo bool podem ser falso ou true, escritos em inglês, assim, false and true. Os literais do tipo char são representados por um único caractere, que são entre aspas simples. Aqui a gente tem 3 exemplos. E os literais do tipo string tem 2 exemplos aqui, né? São qualquer caractere que está entre aspas duplas, né? Então pode ser uma sequência de caracteres também. Então isso é o que diz respeito à especificação. Na segunda página do nosso documento, que aparece aqui, ó, deixa eu dar um zoom out aqui. Nessa segunda página, a gente tem então o arquivo tokens.h, certo? Onde a gente tem todas as especificações de tokens. Eu vou passar agora, e nós também temos um segundo anexo, que é o arquivo main.c, como eu já falei. Então eu vou passar aqui para o nosso terminal, só para a gente, nosso editor de texto e terminal, para a gente dar uma olhada com mais precisão nesses arquivos. Então, aqui no arquivo tokens.h a gente tem os vários defines, né, que essa é a forma mais simples de definir números de tokens. E percebam que os números começam em 256 para permitir que a gente tenha de 0 a 255 caracteres ASCII disponíveis para aqueles caracteres isolados lá que a gente estava vendo na especificação. Então esse arquivo tokens.h é fornecido junto com o main.c. Já o main.c, que tem a função principal que é fornecida, ela tem uma utilização clássica do flex, onde a gente tem uma variável token, que ela é inicializada com 0, e depois eu tenho um laço aqui. Enquanto isso aqui for diferente de 0, eu fico reconhecendo tokens. E aí dentro desse laço eu tenho um switch case, que basicamente imprime os tokens na tela, certo? Eu tenho aqui uma função print nome2 para imprimir os tokens simples, utilizando então o YYText, certo? E os demais, aqui as palavras reservadas, os operadores compostos e os literais, utilizam a função print nome, que não é exatamente uma função, né? É uma diretiva de pré-processamento, certo? Então esses são os 2 arquivos que são fornecidos, certo? Aqui vocês podem jogar ele para um arquivo, né? Ele está no PDF, mas para ilustrar a utilização deles, eu vou trazer para vocês aqui um draft, um rascunho, digamos assim, do scanner.l, né? Então ele tem, vocês lembram bem da videoaula do Flex, né? Ele tem 3 seções. A primeira seção, então, a gente coloca a inclusão do tokens.h entre esses comandos, né? Para dizer que isso aqui é código C puro. Aqui no meio a gente vai colocar, então, as expressões regulares, né? Que vão fazer a funcionalidade da etapa 1. E aqui no final nós temos código C puro, onde vai estar implementado aqui a função getLineNumber. Essa é só um exemplo, poderia ficar num arquivo próprio também, certo? E essa função getLineNumber, no momento ela não está implementada, ela simplesmente retorna 1, né, que é sempre a linha número 1. E esse scanner.l, então, a gente vai ter que evoluir ele em função da especificação. Então, só para dar um exemplo aqui, vamos pegar então a primeira palavra reservada aqui da especificação, que é esse int aqui, que eu estou selecionando aqui na tela, certo? Então, para eu reconhecer a palavra reservada int, eu simplesmente coloco a sequência de caracteres int entre aspas, então isso é uma expressão regular, né? E aí depois, qual que é o token que eu vou retornar? Eu vou retornar o tk, palavra reservada, int, certo? Isso aqui faz parte do meu tokens.h, que está aqui, que vai retornar um inteiro 256, certo? Então essa é a forma de fazer, e depois, bom, isso aqui tem que replicar para todas as palavras reservadas e fazer as expressões regulares mais sofisticadas lá, de identificadores e literais. Então, para compilar isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, a gente tem o scanner.l, fazendo uma rápida demonstração muito inspirada na videoaula sobre o Flex. A gente roda o scanner com o Flex, gerando o arquivo, então, lexyy.c, tem 44 kilobytes. E depois, na hora de compilar, a gente compila, então, a função main, que está no arquivo main.c, junto com esse arquivo, joga isso para o analisador,
e linka com a biblioteca libfl. Certo? Então isso aqui vocês lembram bem das regras gerais do projeto compilador, vocês vão ter que colocar esses comandos tudo no makefile para que o professor possa simplesmente executar make depois para ter acesso ao binário, que nesse caso aqui vai se chamar etapa 1, certo? Vou até fazer aqui, etapa 1. Então, para testar esse nosso binário, então a gente pode fazer simplesmente etapa 1, certo? E percebam bem que as coisas que ele não detecta, ele joga na tela, mas a hora que a gente joga a palavra reservada int, ele diz, ó, tkprint, que é o que está dentro do nosso switch case lá, na função main, certo? Então essa é uma forma bem arcaica de se testar o programa, já que a gente está fornecendo manualmente aqui, né, as entradas, né, para o programa, né? Então uma forma mais sofisticada é a gente criar um arquivo entradas, por exemplo, onde a gente coloca aqui, por exemplo, até na mesma linha, né, várias palavras reservadas e caracteres especiais e literais, e assim por diante. Até posso botar um literal string aqui. E aí depois, na hora de testar a etapa 1, eu jogo para a entrada padrão com esse arquivo, certo? Então eu faço da seguinte forma, etapa 1, sinal de menor, entradas. Então com isso ele vai executar até o fim, e como entradas tem um final de arquivo lá no final desse arquivo, o programa termina, percebam bem que terminou o programa, certo? Então essa é uma forma de utilizar. Outra forma idêntica é fazer um cat e jogar com pipe para dentro para a entrada padrão da etapa 1, certo? É o mesmo comportamento. E percebam aqui que a gente está então imprimindo, né, as palavras reservadas. Esses espaços aqui não podem aparecer, né, porque aqui eu não tô ignorando os espaços aqui na nossa implementação, mas isso é uma das coisas que vocês têm que fazer de acordo com a especificação. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo uma boa sorte. Se vocês tiverem dúvidas, eu fico à disposição para resolvê-las aí por texto ou vídeo. Certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.